Então, pessoal, vamos retomar, né, nossa aula. Começar de novo. Tá? Os fundamentos do cooperativismo. Vamos, pessoal. Tá? A gente vai continuar ali os fundamentos do cooperativismo, né? Tá? Agora a gente vai continuar com o terceiro princípio. Então, o que a gente viu? O primeiro princípio é a adesão voluntária. Tá? A gente viu lá o primeiro princípio, a adesão voluntária, e o segundo foi a gestão democrática. Então, o terceiro princípio vai ser a participação econômica em relação à economia da cooperativa. Então, a gente vai definir o terceiro princípio do cooperativismo, né? Que é a participação econômica ali dos cooperados, dos membros. Vamos ver também o conceito de capital social e cota parte. O que significa? Pessoal, vamos prestar atenção aqui agora? Tá? A gente vai ver, então, o conceito de capital social e a cota parte. E como é que funciona ali a distribuição de sobras, tá? Porque ela é proporcional, tá? A movimentação de cada cooperado. Então, a gente vai ver como é que funciona ali essa distribuição de sobras. Aqui a gente tem um estudo de caso. O que fala aqui nesse caso? Tá? Tem o senhor Pedro, né, que ele é um produtor, ele se associou a uma cooperativa agrícola, ele comprou uma cota parte para poder fazer parte da cooperativa. Então, ele comprou essa cota parte, mas ele passou o ano inteiro sem ter movimentação na cooperativa. Aí ele não comprou nenhum saco de adubo, ele não entregou nenhum grão de soja. Então, ele só comprou ali a cota parte e não teve participação nenhuma durante o ano. O que ele fez com a produção dele? Ele vendeu para outras pessoas, para atravessadores. Ele não vendeu para a cooperativa. No final do ano, a cooperativa distribuiu 10 milhões em sobras. Só que ele não recebeu nenhuma porcentagem, nenhuma parte dessa sobra. Tá, ele achou que ia ter direito, né, por ter pago ali a cota parte dele, que foi a cota inicial. Tá, o que vocês acham? Vocês acham que a cooperativa não deve pagar para ele mesmo, ou ele tem que receber, ou é direito dele receber? O que vocês acham, como é que funciona numa cooperativa? O que vocês acham lá, pessoal? Vou ler de novo ali para vocês se localizarem. O senhor Pedro comprou sua cota parte e se associou a uma cooperativa agrícola, mas passou o ano inteiro sem comprar um saco de adubo e sem entregar nenhum grão de soja. Vendeu tudo para atravessadores. No final do ano, a cooperativa distribuiu 10 milhões em sobras. O senhor Pedro foi cobrar sua parte desse dinheiro. O senhor Pedro, ele tem direito a receber parte desses 10 milhões apenas por ser associado e ter pago a cota inicial? Como que a cooperativa precisa agir? O que vocês acham? Primeira coisa, ele tem direito de receber parte desses 10 milhões? O que vocês acham? Só por ele ter se associado, né? Ele se associou, ele acha que ele tem direito a receber. Vocês acham que é assim que funciona? Isso mesmo, pessoal. Então, ele não tem direito a receber. Não é só porque ele entrou na cooperativa, né? Que ele comprou a cota dele inicial ali, que ele tem direito.
Tá? Como é que funciona o retorno financeiro na cooperativa ali para os cooperados? Né? Ele tem que usar a cooperativa, ele tem que participar ali dos serviços da cooperativa durante o ano. Então, quanto mais você movimenta durante o ano os serviços da cooperativa, mais você ganha no final. Então, quem não participa, né, quem não movimenta os serviços da cooperativa não tem direito à sobra. Tá? Então, não é só porque ele entrou, ele comprou a parte dele que ele vai ter direito. Tá? Então, quanto mais você participa, quanto mais movimentação você tem durante o ano, mais você vai receber no final. Pode passar ou tem alguém copiando? A professora pode passar, pessoal? Pode seguir. Tá. Então, para que serve, pessoal, esse terceiro princípio, né, do cooperativismo? Ele vai servir para que seja feito ali uma distribuição justa entre os cooperados. Tá? Então, quem movimenta mais, recebe mais sobra no final. E esse capital, que quando você entra na cooperativa, você compra a tua parte, ele vai ser como se fosse um investimento para a cooperativa ter um fundo de reserva para ela poder fazer as movimentações, né? Poder investir dentro da própria cooperativa mesmo, para poder funcionar. Tá? Então, serve para o investimento na estrutura da cooperativa e na movimentação. Pode seguir. Pode seguir? Aham. Então, aqui é em relação à cota à parte. Tá? É a mesma coisa que o capital social. Tá? É o que você investe quando você entra na cooperativa. Então, o produtor que tem interesse em entrar na cooperativa, ele compra a cota à parte, né? Então, cada produtor tem que pagar essa cota à parte. Tá? Então, a cota à parte de cada produtor forma o capital social da cooperativa. Tá? Então, o que é o capital social? São todas as cotas partes de todos os produtores, tá? Que juntando essas cotas partes formam o capital social da cooperativa, tá? É como se fosse um fundo de reserva que a cooperativa tem que ter ali para fazer a movimentação dela, né? Fazer o investimento que precisa nas estruturas da cooperativa. Então, ali, se o produtor ele entrou e ele decide sair, tá? Ele tem o direito de receber essa parte que ele pagou, ele tem o direito de receber essa cota parte que ele investiu lá no começo. Repete de novo, por favor. A pergunta? Assim, quando o produtor ele entrou, né, ele pagou a cota parte dele, quando ele sai, ele decide sair, tá? Porque ele é livre para sair também a hora que ele quiser. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair, né? Então vocês acham que ele tem o direito de receber essa parte que ele pagou ou não vai receber nada? O que vocês acham, pessoal? Ele entrou na cooperativa, pagou lá uma determinada quantia lá, né? Adquiriu essa cota parte, mas ele saiu da cooperativa. Vocês acham ali que ele tem direito a receber aquilo que ele tinha investido antes? Sim ou não? O que vocês acham? Eu entrei na cooperativa. Eu investi lá o meu dinheiro, comprei essa minha cota parte, mas daí eu saí.
que vocês acham? Eu tenho que receber, sim ou não? Não, porque é isso aí. Não tem. Disseram que não. Tá, mas ele tem direito, tá, pessoal? Ele recebe o que ele pagou lá no começo, tá? Tem um valor, é corrigido o valor ali conforme o estatuto da cooperativa. Então, ele não perde aquele valor, tá? Então, a partir do momento que ele pede para sair, ele tem esse valor corrigido de volta para ele, tá? Só que não é igual um banco, tá? Uma instituição financeira que você aplica o teu dinheiro lá e rende bastante, tem bastante juros. Tá? E se ele está entrando numa cooperativa pensando em lucrar com esse valor, ele não vai ter retorno financeiro, tá? Porque é diferente de um banco, tá? De uma aplicação financeira. Tá? Então, aqui, ó, na cooperativa, o dinheiro investido rende pouco. Então, isso é mínimo ali o valor que vai ser corrigido. Tá? Então, qual que é a principal vantagem, né, da cooperativa ali, do cooperado? Tá nos serviços da cooperativa, ali nas movimentações, tá nos preços. Então, é ali que o cooperado ganha na cooperativa, na movimentação dele durante o ano. Então, se ele está pensando em entrar na cooperativa para conseguir dinheiro, conseguir bons juros, não é ali que ele vai conseguir. Então, quais são os objetivos, né, da cooperativa? Comprar produtos, insumos mais baratos, né, que juntando todo mundo ali, todos os produtores conseguem um valor menor, um preço menor. E vender a safra por um preço justo. Então, esses são os principais objetivos do produtor que entra na cooperativa. Professor, você pode voltar um pouquinho no slide anterior? Uhum. Pode passar isso. Tá, ficou claro, pessoal? Então, a diferença de uma cooperativa para um banco, para uma instituição financeira, tá? A cooperativa, ela não vai ter um retorno financeiro, né? Vai ser corrigido ali o valor que ele pagou no começo, mas é uma correção mínima, né? Ele não vai ter lucro em cima daquele valor. Então, se a intenção dele é ter um retorno financeiro, é ter lucro, né, em cima daquele valor, ele tem que aplicar o dinheiro dele, né, colocar no banco. Então, essa é a diferença ali. Pode passar, pessoal? Pode passar, pessoal? Sim? Pode seguir, professor. Tá. Lucro ou sobras? Como é que fala na cooperativa? Ali um exemplo, a Coop Paraná. O que é a Coop Paraná? Tá? É a Cooperativa Central de Produção e Comercialização do Paraná. Então, ela une as cooperativas do Paraná. Tá? Ali ela centraliza, como se ela fosse a cooperativa das cooperativas. Então, ela fechou o ano no azul, né? Ela teve lucro. Oi. Repete de novo, porque é a Copa Paraná. É a Cooperativa Central de Produção e Comercialização do Paraná. É a central das cooperativas, é a cooperativa que une todas as cooperativas aqui no Paraná.
Tá? Então, ela fez o balanço dela, ela fechou o ano no azul, ela não teve prejuízo, pelo contrário. Tá? Ela fechou o ano no azul. Então, ela pagou funcionário, energia, impostos, manutenção, ela pagou tudo o que precisava e, mesmo assim, sobrou 5 milhões, tá, em caixa. Se fosse no mercado tradicional, numa empresa tradicional, né, o que seria, do que a gente chamaria esse resto, o que sobrou, né, a gente chamaria de lucro, lucro líquido de uma empresa. Mas na cooperativa a gente chama de sobra, tá? É o que sobrou, tá, de todas as despesas que a cooperativa teve, então sobrou aquele dinheiro. Então, na cooperativa, a gente não chama de lucro, a gente chama de sobra. Foi o que sobrou que vai ser depois dividido entre os cooperados. Alguma dúvida até aqui, pessoal, ou não? Estão conseguindo entender? Tem volta, alguma parte, alguma coisa do tipo? Pode passar? Então, o que está falando aqui? Tá? Que a cooperativa ela não visa o lucro com os cooperados. Tá? Ela presta os serviços para os cooperados, cobrando apenas o necessário. Então, por isso que tem bastante vantagem para o produtor se associar a uma cooperativa, né? Porque ali não tem, a cooperativa ela não visa o lucro. Então, ela tem a intenção de ajudar, de cobrar um valor justo de cada cooperado. Então, se sobra dinheiro no final do ano, é porque a cooperativa ela arrecadou mais do que precisava. Tá? Então, esse valor vai ser dividido entre cada cooperado que teve a movimentação durante o ano. Não é só porque ele se associou ali à cooperativa que ele tem, né? A gente já viu isso ali antes no começo da aula. Não é só porque ele comprou a parte dele lá que ele vai ter direito. Então, tem que ter a movimentação durante o ano, né? De acordo com a participação de cada um. Então, que vocês têm que lembrar que a cooperativa ela não visa o lucro. Os serviços dela são todos, tá, cobrando apenas o necessário. Então, por isso que tem a vantagem da cooperativa. Essa parte pode seguir. Uhum. Aqui é um exemplo, tá? Como é que essas sobras são devolvidas? Né? Então, é proporcionalmente a cada movimentação de cada produtor. É um exemplo. Se a dona Maria entregou 1.000 sacas de milho e o senhor João entregou 100 sacas. Então, a dona Maria entregou 1.000 sacas ali durante o ano e o senhor João entregou 100 sacas. Então, a dona Maria ela vai receber uma fatia das sobras 10 vezes maior que o senhor João, porque ela contribuiu mais com a cooperativa durante o ano. Então, quem participa mais ali das atividades recebe uma parcela maior, né? Como a gente já falou, de acordo com a movimentação durante o ano.
Tá. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essa distribuição de sobras? Quem que recebe mais, quem recebe menos? Vocês conseguiram entender certinho? Ficou alguma dúvida? Os meninos estão conversando ali. Tem alguma dúvida sobre isso que a gente está vendo agora? Ou tá ok? O Kaique conseguiu entender bem aí, Kaique? Pode seguir, professor. Ah. Então, aqui em relação aos fundos obrigatórios de investimentos, é o fundo de reserva da cooperativa. Né? Nem tudo que sobra lá no final do ano vai ser dividido entre os produtores. Tá? Uma parte desse dinheiro vai ficar dentro da própria cooperativa, tá? Para servir como uma reserva. Tá? Então, para que vai servir essa reserva ali na cooperativa? Para que eles querem dinheiro no caixa? Tá? Como se fosse uma poupança, né? Eles dão treinamento para os associados, né? Eles fazem a movimentação dentro da própria cooperativa. Eles ajudam a comunidade. Tá, pessoal? Então, antes de fazer essa divisão entre os cooperados do que sobrou ali no final do ano, eles pegam uma parte que está tudo no estatuto, tá? Que está ali na legislação do terceiro princípio. Tá? Eles deixam na reserva, no fundo de reserva, para ser usado dentro da própria cooperativa mesmo com os próprios cooperados. Tá? Depois eles vão fazer a divisão das sobras entre eles. Uhum. Aqui nesse ponto, tá, pessoal? A cooperativa ela se assemelha a uma empresa de capital. Ela tem que ter o fundo de reserva, né? Igual a empresa de capital. Tem que ter um fundo de reserva, né? Para os momentos de crise. Tá? Então, esse é um ponto que ela se assemelha a uma empresa de capital. Tá? Ela tem que ter esse fundo de reserva ali. Pessoal, vou passar um vídeo rapidinho. Tá, só um minutinho. Mas é sério, hein? Que jogo chato. Ainda bem que a gente não pagou o ingresso. Por falar em ingresso, Sofia, como é mesmo aquela história de participação econômica dos membros da cooperativa? Mas é sério, gente. É lógico que a gente também tem que se preocupar. Como esse povo lida com tanto dinheiro? Verdade, não deve ser fácil lidar com o dinheiro dos outros. Ju, diz aí, como é que funciona esse negócio de dinheiro?
Quem ganha mais tem mais vantagem? Ou é tudo dividido igualmente? Boa pergunta, Sofia. Mas antes, deixa eu te perguntar. Você já jogou algum jogo colaborativo? Onde todo mundo precisa participar junto pra ganhar? Tipo, cada um traz ingredientes pra fazer a pizza? Só fala em comida. Mas é mais ou menos assim que funciona a participação econômica nas cooperativas. Todo mundo contribui, mas também participa dos resultados de forma justa. Tá, mas justo como? Quem coloca mais dinheiro leva mais, né? Não exatamente. É proporcional, mas sempre pensando no coletivo. O terceiro princípio cooperativista é sobre isso. A participação econômica dos membros. Os cooperados investem na cooperativa e quando ela tem lucro, o retorno é compartilhado com base na contribuição de cada um. Claro que essa divisão tem a ver com o esforço, participação e comprometimento de cada membro. E cada cooperativa tem sua própria lógica para definir esses critérios. Isso! E além disso, parte do lucro que na cooperativa se chama sobra pode ser reinvestida para melhorar as instalações ou criar novos projetos. Tá, mas isso funciona mesmo? Tipo, é mesmo sustentável? Super funciona! Vou te dar um exemplo prático. Numa cooperativa agrícola, o produtor cooperado vende seus produtos para a cooperativa por um preço mais justo. A cooperativa, com a produção de todos os cooperados, se fortalece ao negociar grandes quantidades e pode até pensar em exportar se for o caso. O resultado dessas operações é dividido proporcionalmente. O cooperado que entregou mais produção, claro que vai receber mais. Mas a parte que fica na cooperativa beneficia a todos. Como por exemplo, a construção de silos de armazenamento de grãos. Então é como se eu trouxesse o pão, a Sofia o queijo e no final dividimos um sanduíche? O morto de fome ataca novamente. É mais ou menos isso, Pedro, mas em uma escala maior. É sobre trabalhar juntos e garantir que todos tenham um retorno justo pelo que colocam. Pô, aí é massa. Porque quando você tava falando, eu já tava imaginando quem que ia se dar mal no final da história. Que horror! Mas é sério, nessas horas sempre tem alguém que fica com a grana de alguém. Não, nesse caso, o controle do dinheiro é feito com muito cuidado, de forma que ninguém sinta que tá ficando para trás. Tá, mas e quem não investe tanto? Como eles garantem que todo mundo vai ser valorizado? Aí que entra a beleza do cooperativismo. Mesmo quem investe menos tem voz ativa. Lembra do segundo princípio? E outra, as cooperativas têm um compromisso com a transparência. Tudo é feito de forma clara, com relatórios e assembleias, para ninguém ficar de fora. Poxa, nem parece real. E mais do que dinheiro, é sobre pertencimento. Quando você vê o resultado do trabalho coletivo, percebe que está fazendo parte de algo muito maior. Tá decidido. Eu vou montar uma cooperativa com vocês. Eu trago as piadas e vocês trazem a plateia. Pode contar comigo, Pedro. E para você que está assistindo, fica o convite. Conheça uma cooperativa e veja como é possível transformar vidas com união e cooperação. A participação econômica dos membros é o que fortalece as cooperativas e garante que todos tenham um papel importante no crescimento coletivo. Cooperar é transformar. Bicho. Passou? Pessoal, vamos fazer ali essa atividade rapidinho. Tá? É um cálculo para ver se vocês entenderam certinho, né? Como é que faz a divisão ali. Tá? Tem a cooperativa Grão de Ouro, ela teve 1 milhão de sobras ali no final do ano. Tá? Então, teve 1 milhão de sobras, 1 milhão de reais. Né? Vocês vão calcular 10% para o fundo de reserva,
Então, quanto que vai dar? 10% de 1 milhão. Depois, 20% para um novo secador de grãos. Tá? Vamos fazer o cálculo de 20% de 1 milhão. Quanto que vai dar? E depois, vocês vão dividir o valor que sobrou entre os cooperados. Tá? No caso, é o A, o B e o C. O A vai ficar com 50% do que sobrou ali. O B vai ficar com 30% e o C com 20%. Tá? Então, esse 3 ali, pessoal, o 50%, o 30% e o 20% não é sobre 1 milhão, porque você já vai ter tirado 10% para o fundo de reserva e 20% para um secador de grãos. Tá? Então, você tira esse dali, depois o que sobrou, você faz a divisão entre o A, o B e o C. Então, pessoal, terminaram? Mais 5 minutinhos aí para terminar. Oi. Pixe. Ai, prof, faz tanto tempo que eu não uso essa calculadora científica que eu não vou saber te dizer agora. Aham. E eles têm a científica aí? Eles têm a científica? Aham. Ai, prof, não vou saber te dizer agora, que faz muito tempo que eu não mexo com essa calculadora. Tá. Prof. O pessoal que está conversando já terminou? Ô, prof, para quem que você está explicando?
É que eu não tô vendo. Para quem que você está explicando? Ah, tá. Uhum. Não, não pode. Pode continuar. Alguém conseguiu terminar? Tá. A Michele? Michele, quer vir falar aqui? Oi. Cento e quarenta, né? 140? Tá. Tá bom. Tá certo. Obrigada. Pessoal, quem terminou conseguiu chegar ali nesses valores? Alguém fez igual a Michele? Isso. Então, 10% de 1 milhão é 100 mil. 20% de 1 milhão é 200 mil. Né? E ali o que a professora falou, né? 50%, 350 mil. 30%, 210 mil. E 20%, 140 mil. Ah, pessoal, uma dica, né? Não sei se vocês fazem assim ou aprenderam a fazer em relação ali à porcentagem também. Quando vocês não tiverem calculadora, façam a regra de 3. Ah, não sei se vocês aprenderam desse jeito a fazer a porcentagem, quando não tem a calculadora. Oi, prof. Ah, tá, tá bom.
Pessoal, eu vou ter que finalizar aqui para começar outra aula. Que senão vai atrasar. Teve alguém que não fez, que não entendeu? Alguém sabe aí fazer a porcentagem? Calcular a porcentagem através da regra de 3? Alguém sabe fazer? Pessoal, pode continuar agora? Prof. Oi. Mas falta muito? Tá, mas falta muito para você finalizar aí? Prof, falta muito para finalizar? Como é que tá? Não, só falta eu terminar de fazer e corrigir. Tá, peraí, deixa eu ver. Tá, pode ser. Pode seguir, prof? Não escutei. Pessoal, muito barulho, pessoal. Não estou escutando a professora. Oi. Pode começar? Tá. Então, pessoal, vamos continuar ali a próxima aula, tá? Próxima matéria. A gente vai ver agora o quarto princípio do cooperativismo. Tá? O que se refere esse princípio?
autonomia e independência. Então, a gente vai definir esse princípio, o que significa, tá? Ver a relação entre as cooperativas e o governo, o Estado, como é que funciona essa relação. A relação também com as empresas privadas, como que funciona, tá? A relação da cooperativa com as empresas privadas. Então, pessoal, aqui é um estudo de caso. Tá? O que fala aqui? Então, tem o prefeito de uma cidade lá no interior do Paraná, né? Ele ofereceu um terreno e um maquinário novo para uma cooperativa que acabou de ser criada. A cooperativa de hortifruti lá da região. Então, o prefeito, ele ofereceu um terreno e um maquinário novo, tá? Totalmente de graça para essa cooperativa. Só que ele impôs uma condição, tá? A única condição do prefeito foi: eu dou tudo isso de graça. Pessoal, tá, então o que o prefeito falou? Eu dou tudo isso de graça, mas a prefeitura terá o direito de nomear o diretor financeiro da cooperativa pelos próximos 4 anos. Né? Então, ele impôs uma condição para dar aquilo tudo de graça lá para a cooperativa. Tá? Então, será que isso está certo? Eles devem aceitar essa condição do prefeito, né? Em troca ali do terreno de graça, do maquinário de graça, né? Como é que é feito a nomeação desse diretor financeiro? A gente já viu lá atrás, né? Através de assembleias. São feitas votações, né? Cada cooperado tem direito a um voto. Então, essa é a parte democrática da cooperativa. Então, o prefeito, ele tem esse direito, eles devem aceitar essa condição? Então, pessoal, eles não devem aceitar. Tá? Porque o que fere ali? Essa atitude do prefeito vai ferir a autonomia, a gestão democrática, né? Ali do segundo princípio, a gestão democrática em relação ao segundo princípio que a gente viu, e ele vai ferir a autonomia do grupo. Tá? Porque a cooperativa, ela pertence aos associados, então são os associados ali que devem fazer a nomeação do diretor, através de uma assembleia, através dos votos. Então, não é o prefeito que tem que ditar essa regra dentro da cooperativa. Já registrei um pedido de classe que é impossível dar continuidade com a aula dessa forma. Então, só para vocês ficarem cientes, porque a professora Janaína está aqui tentando o máximo possível, ela está lá do outro lado, isso já é difícil. Agora, com vocês gritando e falando tudo ao mesmo tempo, não é possível. Eu tenho certeza que nenhum de vocês ia se sentir bem se estivesse aqui na frente, tentando dar a aula que precisa dar e os outros não estão muito. Então, eu já deixo alertado. Desculpa, professora, pode seguir. Tá bom. Então, o que esse princípio, o que o quarto princípio fala, né? Sobre autonomia e independência. Então, ele fala que as cooperativas, elas são organizações autônomas. E o que quer dizer isso? Que ela é controlada pelos seus membros, pelos seus cooperados.
sem influência externa, influência de fora. Então, a organização, ela vai ditar as suas próprias regras, né, conforme as regras, as leis do país também. Ela tem que estar dentro das leis do país, mas ela tem direito às suas próprias regras. Ela vai definir os seus próprios rumos comerciais, vai escolher os seus líderes, tá? Sem intervenção externa. Então, o prefeito, naquele caso, ele não tem o direito de escolher o diretor financeiro. Quem decide é a própria cooperativa, os seus membros, os seus associados. Eles sim têm o poder do voto. Então, se eles aceitarem a oferta do prefeito, eles vão se tornar dependentes do prefeito, eles vão se tornar dependentes, né? Isso vai ferir esse princípio da cooperativa, da independência. Ela é livre para escolher o que ela quiser, então vai ferir esse princípio, ela vai se tornar dependente do Estado, da prefeitura. Pode passar, prof? Tá. Tá. Então, aqui, a relação com o governo. Tá? Como que deve ser essa relação da cooperativa com o governo? Eles podem trabalhar juntos. Tá? Como que eles podem trabalhar juntos? O governo pode criar linhas de crédito rural, tá? Mais acessíveis ali para a cooperativa. Pode fornecer subsídios para a cooperativa, tá? São ajudas financeiras. Pode também contratar ali a cooperativa para fornecer merenda escolar, tá? Para as escolas da prefeitura, para as escolas do estado. Então, eles podem ter uma relação saudável, tá? Um ajudando o outro. Então, o que não pode é o Estado mandar na cooperativa. Isso não pode acontecer, porque a cooperativa ela não é um órgão público. Tá? Então, eles podem ter uma boa relação de amizade, tá? De parceria, um ajudando o outro, mas o Estado não pode interferir ali dentro da cooperativa, porque a cooperativa não é um órgão público para ser mandada pelo Estado. Tá? Mas isso não impede que eles tenham uma relação amigável, tá? De um ajudar o outro. Aham. Ali, pessoal, que está falando assim, ó, o Estado pode ser um grande parceiro comercial e fomentador, mas nunca o patrão.
O que quer dizer essa palavra fomentador? O Estado pode ser fomentador. Ele pode, quer dizer que ele pode incentivar, ele pode apoiar, tá? Ele pode ajudar também financeiramente, mas ele não pode ser o patrão, tá? Não é porque ele ajuda que ele pode mandar na cooperativa. Então, isso que quer dizer essa palavra ali, fomentador. Ele ajuda, ele incentiva, ele apoia, mas, apesar disso, ele não pode mandar na cooperativa. Pode passar, prof? Tá. Tá. Então, aqui está falando sobre as parcerias capital externo, né? As parcerias, com o que a cooperativa pode fazer parceria. A relação dela com o capital externo também, com as empresas privadas. Tá? Então, o que fala aqui? Que ela pode fazer essas parcerias, tanto com empresas privadas, com os bancos, com o governo, mas essas parcerias não podem interferir nas decisões da cooperativa. Tá? Isso que a gente já viu ali atrás. Pode ter essas parcerias saudáveis que vão beneficiar tanto um lado quanto o outro, mas não pode interferir dentro da cooperativa. Quem que toma as decisões dentro da cooperativa são os próprios cooperados, sempre. Pessoal, vamos deixar para conversar na hora do intervalo. Prof, aí nessa sala, não sei se na escola de vocês fazem ensalamento, eles fazem cada aluno num ponto, fazem? Mas aí tá tendo ensalamento nessa sala? Já foi feito ou não? Pela segunda vez. Né? Tá bom. Tá, pode passar, pessoal? Então, aqui tem um exemplo de um supermercado que quer investir numa cooperativa. Tá, lá tem uma pequena cooperativa de laticínios, né, de leite, queijo. Então, tem uma rede de supermercados que quer investir. Ela quer fazer um contrato de 10 anos com essa cooperativa, só que ela quer exclusividade. Tá? Então, a cooperativa só pode fazer negócio com essa rede de supermercado durante 10 anos. Eles vão comprar toda a produção de queijo por um preço excelente, mas o contrato exige que a cooperativa seja proibida de criar novos produtos sem a autorização por escrito da rede de supermercados. Então, tudo que a cooperativa quiser fazer, de novo, ela tem que pedir autorização para a rede de supermercado. Ela vai conseguir vender ali a produção dela por um preço excelente, vai ter um bom retorno financeiro, mas tudo que ela precisar fazer, tudo que ela quiser fazer de novo, ela tem que pedir autorização para essa rede de supermercado. Tá? Então, esse contrato, ele vai ferir a autonomia comercial da cooperativa? O que vocês acham? É um contrato saudável
ou ele vai ferir a autonomia comercial da cooperativa? Vou repetir lá, pessoal. Uma rede de supermercados gigantesca propõe um contrato de exclusividade de 10 anos com uma pequena cooperativa de laticínios. Eles vão comprar toda a produção de queijo por um preço excelente, mas o contrato exige que a cooperativa seja criar novos produtos sem a autorização por escrito da rede de supermercado. Esse contrato, ele protege a cooperativa ou ele fere a sua autonomia comercial? O que vocês acham? Vocês acham que é certo? Oi, não, vocês acham que é certo, que está certo esse contrato? Sim. O Pedro disse ali que ele acredita que está certo, sim, professora. Tá, então a gente já vai ver aqui. Então, pessoal, o certo é ele vai ferir, né, a autonomia comercial. Né? Se for pensar só no lado financeiro, tá excelente. Tá? Porque o preço que eles vão pagar ali pelos produtos da cooperativa são altos, né? São excelentes. Então, se for pensar só na parte financeira, tá bom. Só que isso vai tirar a autonomia da cooperativa. Tá? Eles vão perder a independência do negócio deles. Tá? Eles vão se tornar reféns ali da rede de supermercado. Tá? Então, isso vai ferir, né, a independência, a autonomia. E os cooperados é que eles devem ser os responsáveis pelas decisões da cooperativa. Então, isso não vai ser saudável, porque vai ferir esse princípio. Tá? Eles podem fazer a parceria, né, com empresas privadas, mas sem perder o controle ali sobre as atividades da cooperativa. Tá? Seria o mesmo caso que lá do prefeito, né? Que o prefeito daria o terreno de graça, daria os maquinários, mas eles virariam reféns do prefeito, teriam que nomear um diretor que o prefeito quisesse, é a mesma coisa nesse caso. Né? Eles vão ter o benefício do valor, do retorno financeiro, mas vão virar refém da rede de supermercado. Tudo que eles precisarem fazer, eles vão ter que pedir autorização. Isso, então, vai ferir o quarto princípio do cooperativismo. Professora, pode passar? Pode sim, professora. Tá. Aqui, pessoal, fala do empréstimo, tá? Em relação aos empréstimos que a cooperativa faz. Tá? Então, uma das maiores ameaças à autonomia é o endividamento irresponsável em relação aos empréstimos que a cooperativa faz com os bancos, tá? Com as instituições financeiras. Então, isso pode reduzir a autonomia da cooperativa. Quando ela começa a dever muito, fazer muito empréstimo, isso reduz a autonomia dela, né? Que ela fica refém desses empréstimos. Então, o que seria o ideal? Tá? Ao invés da cooperativa começar a fazer bastante empréstimo, ela tem que ter ali o fundo de reserva. Né? Por isso que o fundo de reserva é importante. Tá? Para ela não precisar fazer, para ela não precisar recorrer a empréstimos externos, né? Geralmente com os juros, as taxas de juros são altas, né, que acaba virando uma bola de neve, o empréstimo leva ao outro. Tá? Então, por isso que é interessante ali ela ter o fundo de reserva. Né? Como é que faz esse fundo de reserva? Através da cota parte de cada cooperado que entra na cooperativa. Né? Então, cada cooperado entra, compra ali a sua cota parte e faz o fundo de reserva. Então, para quando a cooperativa precisar,
ela ter esse dinheiro em caixa e não precisar recorrer aos empréstimos externos. Tá. Então, o que que fala aqui? Fala que o quarto princípio fala que as cooperativas, elas podem fazer as parcerias, que elas quiserem, mas as decisões devem permanecer dentro das cooperativas, com os seus associados. É o que a gente viu até agora. Então, o que isso gera? Gera autonomia, benefícios para quem faz parte da cooperativa. Tá? Nada vai impedir da cooperativa fazer parcerias fora, tá? Desde que mantenha a sua autonomia, a sua independência. Pessoal, já é 9h03, mas eu vou passar esse vídeo, que acho que tem 4 minutos, tá? Então vai até ali o final da aula. Tá. Ou melhor, professora, será que está certo a gente, eu preciso fazer a chamada ainda? Tá. Tá, pode fazer então. Ele tem quantos minutos? 4h30. Que horas tem agora? 9h03. Você quer fazer é só a chamada? Então faz a chamada, daí eu coloco o vídeo lá até o final, se não der para passar tudo também. Tá. Tá, pessoal. Obrigada pela atenção, tá? Até a próxima aula. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Obrigada.